A paz do Senhor, meus irmãos. Então, aqui é a terceira parte agora do meu testemunho, né, de vida, da minha conversão. E o motivo, né, de eu estar no cumprimento, né, de que acredito eu que é o meu chamado de Deus para minha vida, para pregar o evangelho, né, e não é fácil porque estar aqui do outro lado da tela não é fácil, né? Eu lutei muito durante muito tempo e eu só vim ter a coragem, né? De estar aqui, de fato, desde o ano passado, né? Onde eu vim amadurecendo a ideia, onde eu vim pensando como é que eu ia ser, e eu tinha falado com Deus, eu não quero fazer um canal de qualquer jeito, eu quero fazer um canal, mas realmente falar o que o Senhor fez na minha vida, e o Senhor ministrando, né, ali no meu coração. Você tem muita história de vida para contar, você tem muito testemunho, né? E muita gente precisa ouvir esses testemunhos, né? Você viveu muita coisa, minha filha. Você viveu muita coisa. E muita gente pode ser alcançada pelo seu testemunho, né? E ali eu vou fazer a minha parte, né? Então eu faço a minha parte como pessoa, e o Espírito Santo faz a parte dele, né? Como aquele que vai guiar a pessoa para a salvação. Então, foi assim que Deus foi ministrando no meu coração de que eu tinha que cumprir esse chamado. Porque eu já fazia isso na rua, né? Quando em todos os lugares que eu ia, e assim, as pessoas até falavam assim, você parece que é uma pastora, você parece que é uma pastora. Teve uma vez que eu estava indo para a faculdade, eu me recordo muito bem disso, foi no quarto semestre, eu estava indo para a faculdade, eu sou formada em Direito, eu sou advogada, então eu estava indo para a faculdade, num belo dia, um homem me parou na rua com uma esposa, acredito eu que era a esposa dele, porque estava com ele, e falou que, ele falou, Deus manda te dizer que você vai ser uma pregadora da palavra dele, viu? Que vai demorar um pouquinho, mas você vai pregar a palavra dele. E eu fiquei assim, sabe? Eu recebi aquilo ali e fiquei feliz. E falei assim, eu aceito, eu recebo, eu tomo posse. Eu falei pra ele, né? Eu tomo posse, em nome de Jesus, eu tomo posse. Porque aquilo testificou dentro do meu coração que já tinha, mas eu não sabia como, né? E aí eu pensei, eu segui meu caminho, falei assim, agradeci a ele, né? Pela palavra. E ele disse que assim que me viu, que Deus pediu pra falar comigo, né? Ele mais a esposa dele. Então, eu aceitei, porque eu já tinha também esse pensamento. Quem sabe um dia, né? Talvez na minha velhice, eu ainda pensava assim, talvez na minha velhice eu venha pregar, sei lá, não sei. Deus é que sabe, né? Mas de um ano pra cá, Deus vem me incomodando muito, né? Tanto é que eu passei a estudar mais, né, a Bíblia, passei a comprar livros para estudar mais sobre a palavra de Deus, e assim, um anseio muito grande para falar de Deus, né, para falar de Deus, para trazer, né, passagens bíblicas em cada vídeo, né, para não ser aquele vídeo assim só de uma palavra humana. Inclusive, uma vez eu pedi a Deus confirmação. Eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me confirme se é isso que o Senhor quer mesmo pra mim, porque eu tô me preparando, mas eu também não quero fazer uma coisa de qualquer jeito. E Deus me mostrou em sonho, né? Eu pregando, mas não tinha o meu corpo, né? E não tinha o meu corpo. E aí veio esse pensamento dentro de mim, né? Porque quem vai estar pregando ali é o Espírito Santo, não é você. A sua carne não vai estar ali, entendeu? É o Espírito Santo que vai estar pregando. E eu ouvia a minha voz. E Deus falou comigo, eu vou usar a sua voz. Eu vou usar a sua voz, né? Para falar com os meus filhos, assim como eu também usei outros filhos meus para falar com você, né? Porque o tempo todo, meus irmãos, Deus usa pessoas para falar com a gente. Então nós somos canais, né? Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, né? Se hoje eu falo com você, aí que está do outro lado, sobre Deus, sobre o que Deus fez na minha vida, sobre a minha conversão, sobre como eu tive certeza de que era Deus, né? Pedindo ali para que eu cumprisse aquilo que Ele tinha para mim, né? E ele confirmando em sonhos, até minha filha já sonhou várias vezes comigo, né? Teve um dia que Deus usou minha filha, né? Tem uns 2 anos isso, ela falou assim, mãe, acho que você está criando subterfúgios para
para não fazer o que Deus falou com você. E aí eu fiquei assim, perplexa. Eu falei assim, minha filha falando isso pra mim. Aí eu falei assim, eu tenho que me preparar mais, mas eu não queria fazer de qualquer jeito, né? Até que o ano passado eu passei mal, né? Eu passei mal e os médicos não sabiam o que era, né? Eu tava com sintomas de AVC e de infarto, né? Passei mal, meus vizinhos me socorreram e eu tive um sonho, né? Um dia antes desse evento. Um sonho um dia antes desse evento. Um sonho que foi para me alertar, né? Que Satanás pediu para tocar na minha saúde, e Deus permitiu. E ali no hospital, quando eu estava ali no hospital, não, na UPA, quando eu estava na UPA ali em atendimento, eu estava conversando com Deus, eu falei assim, Deus, eu tô pronta, eu quero ir com o Senhor, né? E minha filha estava ali em pé, ali. Eu vi o semblante dela de desespero, né? Ela triste, preocupada comigo, e eu olhando para ela, e eu não sentia, nenhum sofrimento de que eu ia deixar minha filha. Eu apenas pensei assim, ó Deus, se o Senhor vê alguma coisa boa em mim, eu queria pelo menos ficar com meus filhos, mas eu não sentia sofrimento de que eu ia deixar os filhos, sabe? Aquele desespero. Eu senti uma paz, uma calmaria tão grande. E falei assim, Deus, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva agora, eu tô pronta, eu quero ir contigo, Pai. Louvado e exaltado seja o Senhor na minha vida. Falei em voz alta, minha filha falou que muita gente estava ali perto que ouviu. Louvado e exaltado seja o Senhor na minha vida. Até aqui o Senhor me sustentou. Se o Senhor quiser me levar, Pai, eis-me aqui, eu tô aqui. Mas se o Senhor quer que eu fique, se existe algum propósito de vida, né, para eu ficar aqui, então que eu venha ficar, né, para cumprir esse propósito de vida, que eu não sei o que é, não sei se continuar com meus filhos, ver meus netos, né, crescerem, né, ver meus filhos se formando na faculdade. Eu não tenho netos ainda, mas eu pensei assim, né, conhecer meus netos, né, ver meus netos crescerem. Então, se esse for o propósito de vida, Pai, eis-me aqui. E na hora quando eu falava essas coisas, eu pensava dentro de mim, né, também. Assim, e também se for para pregar, eis-me aqui. E aí aquilo ficou dentro de mim, sabe? Aquilo ficou dentro de mim e eu pensei assim, por que eu pensei isso? Se for para pregar, mas eu já fazia isso, né? Eu já falava de Deus para as pessoas. Eu tava no ônibus, tava no metrô, sempre falando de Deus. Às vezes ia para natação com minha filha, levar minha filha na natação, tinha uma pessoa no caminho, eu falava de Deus para essa pessoa, né? Sempre levando a palavra, né, de encorajamento, o que Deus mandava falar, eu falava para a pessoa, e a pessoa testificava, confirmando que era aquilo que ela precisava ouvir mesmo, né? Então, foi aí que eu pensei, eu vou arrumar tudo, eu vou arrumar um cenário, eu vou, né, eu quero fazer um cantinho na casa só pra me organizar, né? Então, esse cantinho aqui é o cantinho que, se eu precisar também, eu faço audiência. E é só eu virar a câmera pra cá, que aqui tem uma outra estante aqui, né? E é só virar a câmera pra cá e eu fazer minhas audiências, né, online. Então é isso. Então, eu tá aqui trazendo a palavra de Deus para quem quer ouvir, né? Para quem está disponível, para quem quer buscar ouvir a palavra de Deus. E o que Deus tocar meu coração para eu falar. Sempre, claro, orando ao Senhor, pedindo um discernimento, né? Para trazer a palavra certa, o que Ele quer, né? Porque muitas das vezes, como a gente prega para muita gente, a gente fala para muita gente, muitas das vezes tem coisas que não vai casar, né? Que não vai casar, né? O que eu falo, o que eu prego, né? O que o Espírito Santo ministra no meu coração, né? Para que eu fale, não vai combinar com todo mundo, né? Porque cada pessoa está vivendo uma situação diferente, né? Mas a palavra de Deus, ela é eficaz, né? Onde ela tem direção certa, né? A pessoa que ouve a palavra de Deus testifica nela, né? As coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente, né? Isso está na Bíblia. Então, a palavra, ela vai tocar onde tiver que tocar e trabalhar onde tiver que trabalhar. Então, eu tô aqui, né? Eu também tô aberta, né? Para que Deus venha sempre me usar e fazer a vontade dele, não a minha, não a do homem, né? E eu pedi confirmação a Deus também no dia quando eu postei o meu primeiro vídeo no canal.
Um dia antes eu pedi confirmação a Deus, falei, Senhor, a cada dia eu vou pedir confirmação ao Senhor, porque eu sou assim, né? Senhor, eu quero fazer as coisas conforme a sua vontade, eu não quero estar ali, ser mais uma, né? Eu não quero ser mais uma. Então, no mesmo dia que eu postei um vídeo, eu postei no WhatsApp também, e uma ex-colega minha, né, que a gente trabalhou junto alguns anos atrás, alguns anos atrás, muitos anos atrás até, ela falou comigo assim, nossa, Mari, acabei de ver aqui o seu status, eu tava aqui olhando uma coisa aqui, e aí eu olhei o seu status, encaixou certinho no que eu tava fazendo, né? Que ela tava consultando cartas, né, de tarô, alguma coisa assim. E aí o vídeo foi justamente sobre isso, né? Que Deus abomina essas práticas, né? De você estar se consultando, né? Com mágicos, com adivinhadores, né? Então o vídeo foi o vídeo foi direcionado mesmo, né? Naquele dia que eu fiz o vídeo, porque o vídeo foi gravado naquele dia, foi para ela aquele vídeo, porque ela tava ali, né, fazendo aquilo ali nas práticas, e ela falou comigo, olha, eu tava olhando aqui, eu tava até agoniada aqui, e aí quando eu vi o seu vídeo, e eu assisti, o que é isso que Mari tá postando aqui, o link, né, do YouTube, e aí ela imediatamente, ela confirmou dentro dela que ela estava fazendo algo errado. E aí ela disse assim, não vou fazer mais isso, porque isso realmente atrapalha os planos de Deus pra gente, né? Porque Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém, meus irmãos. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Então, se você quer que sua vida fique ali alinhada com os planos de Deus, você não pode pender para um caminho, né? Se Jesus está dizendo que o caminho é esse, você está pendendo pro lado de cá, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ele não vai honrar aquilo que você está fazendo, porque senão também ele vai estar indo contra a própria palavra dele, né? Então, buscar-me-eis e eu estou disponível para quem me buscar, né? Tem uma passagem bíblica que diz isso, né? É aqui em Tiago 4:8, que diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então é isso, meus irmãos. Você tem que se achegar a Deus, né? Para que ele também ele vai se achegar a vós, porque ele já fez, ele já deu o primeiro passo, né? Você não está dando o seu passo em falso. Você não tá, quando você segue a Cristo, você não tá dando o seu passo em falso, né? O seu passo jamais vai ser em falso, porque Cristo, ele já provou que nos ama, né? Ali em Romanos 8:38, 39 diz, nada pode, né, nos afastar do amor de Deus. Isso é uma verdade, porque Deus é misericordioso, né? Ele sabe quem realmente pode, né, ali tomar aquela decisão. Muitas das vezes a gente cai em pecado, mas que o nosso pecado não seja algo que se faça como se fosse um vício, né? Um vício. O pecado tem que ser uma exceção, né? É uma queda, né? É um acidente. Não pode ser uma coisa que você faz, né? Como um hobby, um vício, né? Eu tô aqui, né? Assistindo os vídeos pornográficos porque eu gosto e Deus vai me perdoar. Deus perdoa sim, mas olha, lá na Bíblia diz, né? Quando confrontaram aquela mulher, né, que ela tinha traído o marido dela, Jesus falou com ela, né? Quem te acusa não está mais aqui, eu também não vou te acusar, né? Vai e não peca mais, né? Claro que ele vai perdoar a gente, mas será, meus irmãos, que muitas das vezes esses aí que ficam, né, brincando com arrependimento, brincando com a salvação, e se não der tempo se arrepender, porque a gente não sabe o dia que Cristo vai voltar. E a gente não sabe a hora que a gente vai morrer também, a gente não sabe, né? Eu tô aqui agora conversando com vocês e a gente não sabe que horas que a gente vai morrer, a gente não sabe. Então, muitas das vezes, as pessoas deixam, né, para se arrepender amanhã, quando na verdade tem que se arrepender logo, urgente, né? E tentar não praticar mais, né? Não é, eu vou me arrepender hoje, amanhã, quando eu estiver diante da tentação, eu vou logo ceder. Não, você tem que se esforçar, né? Você tem que se esforçar. Né? Caminhar com Cristo é uma decisão diária. É uma decisão diária. E
não é fácil não, viu? Não é fácil não. É por isso que muitos não ficam, né? Eu conheci uma pessoa há alguns anos atrás que ele tava conversando comigo, né? A gente tava conversando experiências assim, e ele tava contando, né? Que ele tava indo para a igreja, tava firme na fé, e ele lá no trabalho dele tinha um colega que também era cristão. E que os dois estavam estudando para o concurso público. Mas que ele, porque ele servia na igreja, porque ele era muito, né, assim, serviu na igreja, ele dentro dele, ele pensava que a vaga era dele do concurso. Então, no dia quando ele não passou, ele ficou muito triste com Deus, né? Porque o colega dele, do trabalho dele, foi que passou. E ele ficou assim, perplexo, né? Que o cara não era muito, né, de ir pra igreja, falava de Deus no trabalho, mas muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa está servindo na igreja, mas isso não quer dizer né, que Deus vai fazer o que você quer. Porque muitas das vezes Deus não tem aquele plano para você. Porque tem gente que só quer Deus só enquanto Deus traz as bênçãos, né? Mas se Deus falar assim, ó, esse não é o plano que eu tenho para você, não, né? Muitas das vezes não é aquilo que Deus tem para você. E muitas das vezes também o outro lá se preparou mais do que ele, né, para o concurso. Então, é aquela coisa, né? A gente não pode agora julgar a Deus, né? Quem somos nós para julgar a Deus, né? Então a gente tem que examinarmos a nossa mente, né? Examinarmos que o homem examine a si próprio, né? Tem uma passagem bíblica que diz isso, né? Examinar que o homem se examine a si próprio, né? Para que não venha, né, cair em tentação, né? E é isso, meus irmãos. Vamos aí trilhando esse caminho, né? E você já conhece um pouco agora da minha história. E fique em paz, né? Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus, né? Que permitiu eu estar aqui cumprindo o chamado. Eu posso dizer para vocês que agora eu me sinto mais feliz depois que eu comecei. Eu melhorei até dentro de mim algo que eu tinha, que eu tinha um sentimento dentro de mim de que eu estava em falta com Deus, né? Que eu não queria isso para mim, né? Eu não queria essa responsabilidade, né? E aí, graças a Deus, tem sido leve, né? Tem sido leve porque eu não tô pensando no amanhã. Eu tô fazendo o que Cristo falou, né? Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E eu também tô aprendendo, porque cada dia que a gente traz uma palavra, a gente está aprendendo também, né? Porque o Espírito Santo ministra a palavra para eu trazer para vocês e ao mesmo tempo também eu estou sendo ministrada também pelo Espírito Santo. Então a palavra serve para mim também, né? Já teve vídeos, tem um vídeo que eu postei, tem mais ou menos uns 5 dias que eu postei esse vídeo e eu tava em casa precisando de uma palavra. E aí eu fui abrir o canal para ver se tinha algum comentário, alguma coisa. E aí eu fui olhar o vídeo e o vídeo serviu para mim. E aquilo me acalmou. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então o vídeo também serve também para mim também. Então é porque a palavra de Deus é assim, né? Ela é para todos nós, seres humanos. Então gravo o vídeo e ao mesmo tempo que o Espírito Santo ministra, né, para eu trazer a palavra, ela serve para mim também. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Fiquem com Deus. E espero que gostem, né, desses vídeos, né, desse meu testemunho de vida. E é isso. Muito obrigada.